Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje vamos continuar aquele estudo sobre a vida do rei Saul e hoje eu quero falar sobre a escolha, como Saul foi escolhido para ser o rei de Israel. E para entender melhor como Saul entra na história do povo de Israel, precisamos voltar um pouquinho. Houve um período em que o povo de Deus vivia na teocracia, ou seja, eles eram governados por Deus e julgados pelos juízes levantados por Deus. Juízes esses que são Etiel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Vemos nessa lista, que está em ordem cronológica, que Samuel foi o último juiz. Uma curiosidade interessante sobre Samuel é que Samuel foi juiz, como está dito aqui nessa lista. Samuel também foi sacerdote e Samuel também foi profeta. Então ele foi profeta, foi sacerdote e também foi aí juiz em Israel. E Samuel ele vai fazer parte da transição da teocracia para a monarquia. Nesse período Samuel já estava avançado em idade e no finalzinho ali do período dele de juiz, ele, como já está muito velho, ele acaba colocando os seus filhos, Joel e Abias, como juízes de Israel. Porém, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do Senhor, como o seu pai havia andado. Você pode ver isso em 1 Samuel, no capítulo 8. Essa situação fez o povo pedir mudanças, e a cláusula principal dessa mudança era: Israel precisa ser dirigida por um rei. Então Samuel já está bem velho, os seus filhos não andam nos seus caminhos, não são homens de Deus como o pai, e isso faz com que o povo comece a exigir mudanças. E como eu disse aqui, a mudança principal que eles queriam era ter um rei, porque eles diziam que todos os outros povos tinham um rei e eles também queriam viver pela monarquia, ou seja, com um homem sentado no trono governando tudo. Isso deixou Samuel extremamente chateado. E ao falar com Deus, a resposta foi: faz o que o povo está pedindo. Não se preocupe, o problema não é com você. Eles estão rejeitando a mim. E ali começa a procura pelo primeiro rei de Israel. Rei este que viria da tribo de Benjamim. Saul foi ungido e sua tarefa era proteger Israel dos filisteus e outros povos. Tudo isso seguindo as orientações de Deus dadas aí pelo profeta Samuel. Uma das características de Saul era a sua beleza. Não havia em Israel alguém tão belo como ele. A isso você vai ver em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alientado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E como que foi esse encontro de Samuel com Saul? Esse encontro se dá por conta de umas jumentas de Quis, pai de Saul. Elas haviam sumido e Quis decide incumbir aí Saul para procurar essas jumentas e pede para que ele leve um servo. Saul leva um servo, esse servo vai com ele, e como estava muito difícil de achar jumentas, Saul propõe a esse servo que eles voltem para que o pai não fique preocupado com eles. O servo contrapõe dizendo que ali perto existia um homem de Deus que poderia ajudá-los com a missão e também com a alimentação.
já que eles estavam procurando por muito tempo e a fome já estava batendo. No caso, esse homem de Deus era o profeta Samuel, que já havia sido avisado previamente por Deus que o jovem de Benjamim o procuraria. Quando lá chegaram a Samuel, Samuel tranquiliza eles em relação às jumentas, dizendo que elas já tinham sido encontradas. E Samuel pede para que Saul fique ali com ele naquela noite, porque ele tinha que declarar algumas coisas de Deus sobre a vida de Saul, que no caso era a escolha de Saul como rei de Israel. Isso você vai encontrar lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E assim Saul começou o seu reinado com 30 anos de idade. E reinou Saul por 42 anos, e o que nós vamos descobrir no próximo devocional é como foi esse reinado. Antes de finalizar aqui, nós vamos voltar aqui no 1 Samuel 10, onde o Samuel está sendo um instrumento de Deus para ungir a Saul. Ele diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui ele está falando nesse tom porque Saul ele não estava totalmente aberto para ser o rei de Israel. Ele dizia: Como pode o Senhor ter me escolhido se eu sou o menor da casa de meu pai? E aqui o Samuel está dizendo: Saul, foi Deus que te escolheu. Então agora, nesse momento, o Saul está ungido para ser o rei de Israel, e como aqui nós falamos, ele começa esse reinado com 30 anos de idade, e ele vai reinar sobre Israel por 42 anos, e me encontra no próximo devocional, se você tem o interesse e o desejo de saber como foi esse reinado. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.